Bom dia. Por incrível que pareça, eu me sinto bem acordando nesse horário. Só que hoje eu acordei meio mal. Estão escutando minha voz? Olha isso. Não consigo puxar o ar desse lado. Tô com o nariz completamente congestionado. Ai, ai. A gente não tem um dia de paz. Fiona, ela é viciada em cera de ouvido. Acabei de limpar o ouvido, olha isso. Ela tá doida. Mas eu não gosto de dar. Não, Fiona, para com isso, cara. São 6 horas, mas ainda tá escuro. Tipo assim, eu tô chocada. Não sei porquê. De verdade, acho que é porque tá no inverno. Ainda tá com nublado, tá? Deita no menino, deita. Ai, gente, a minha bicheza, a minha bichezinha, né, gente? A Fiona. Gente, por que os gatos são assim? Gente, fiz o devocional. Eu demorei um pouco porque, cara, eu tava muito atrasada. Eu faço devocional no grupo de jovens lá da minha igreja. E aí, eles já estavam em 1 Crônicas 2 hoje e eu ainda tava em 2 Reis 21. Ou seja, eu li todos esses capítulos e anotei. Por quê? O que eu faço, né? Eu vou lendo, vou destacando na Bíblia, vou mostrar pra vocês, ó, eu vou destacando, sabe? Vou fazendo anotação quando precisa, tá vendo? E aí, eu tenho um caderno só pra isso, onde eu vou escrevendo tudo que Deus falou comigo. Às vezes, quando eu tenho mais tempo, eu sento, eu pesquiso no Google, eu converso com o ChatGPT, com o Gemini, pra poder entender as coisas, sabe, ponto por ponto, que eu não sei da Bíblia. Isso é muito bom. Inclusive, eu recomendo muito que vocês façam. Aí, eu vou anotando aqui, ó, as coisas que eu vou aprendendo nos versículos, tá vendo? Eu anoto aqui, ó, 2 Reis, de 11 a 19, eu anoto. E aí, eu vou anotando tudo que eu vou aprendendo. Às vezes, Deus fala comigo, eu anoto aqui também. Então, esse caderno é só pra isso. O último caderno que eu comecei, né, que eu tô usando agora, eu comecei ele no dia 22/7/2025. Então, quando você escreve assim, com uma frequência, com uma constância, eu tenho uma certa constância de fazer devocional, o caderno dura 1 ano, e esse caderno é de 96 folhas, é de uma matéria só, 96 folhas. Então, assim, vale muito a pena, é assim que eu estudo. Só que aí eu raramente fico atrasada no devocional, né? E eu fiquei atrasada, porque mês passado, mês de maio, cara, meu marido ficou de férias, e aí, nossa, tirou toda a rotina do lugar, mas agora já tô voltando pra rotina. E é isso, agora eu vou corrigir a prova da UERJ que eu fiz esse final de semana. Não sei o que eu tô sentindo em relação a isso, sabe, essa prova que eu fiz, eu achei que foi uma prova bem conteudista. Não, tipo assim, teve muito conteúdo, né, que cai.
Só que eu achei que essa prova foi uma prova bem reflexiva, achei a palavra certa. Você aprendia muito fazendo a prova, sabe? Te trazia muita consciência social, foi isso que eu senti, uma prova que trouxe muita consciência social, pra você entender o que aconteceu ao longo da história da humanidade, sabe? Crítica social, enfim, eu gostei bastante dessa prova, eu aprendi bastante, eu tive acesso a dados que eu nunca tinha tido e agora nessa correção eu vou entender mais, eu vou conseguir estudar mais as questões, sabe? Tudo que a prova trouxe, eu acho que isso é muito bom também da UERJ, porque a UERJ realmente ensina dados sobre a vida, sobre a história, sobre questões sociais, te ajuda a refletir criticamente. E eu vou falar uma coisa pra vocês também, só tô ajeitando aqui o brilho, porque tá meio estourado. Acho que melhorou. Eu acordei 5h20, né? 5h30, por aí. Eu procrastinei no telefone, tá? Eu procrastinei, tipo assim, mais de 1 hora no telefone. E eu falo com vocês, não peguem o telefone, sabe? Quando vocês forem acordar cedo assim pra poder colocar atividades em dia, façam a lista do que vocês têm que fazer e foquem. Fala assim pro seu cérebro, faça isso agora, faça isso agora, faça isso agora. E você vai entrar num modo de execução de tarefas tão rápido, tão viciado em fazer as coisas que você precisa fazer, e você acaba ficando imerso ali, sabe? No que você precisa realmente fazer. Então, uma dica que eu dou pra vocês, principalmente quando vocês acordarem cedo, por quê? Porque, cara, se você não tem o hábito de acordar cedo todos os dias e você geralmente fica no telefone, você vai se sentir mais cansado. E quando a gente se sente mais cansado, a gente tende a procrastinar mais. E se você pegar o telefone e abrir, você pode ter certeza que você vai ficar, ó, muito tempo no telefone. E aí, esse tempo que você acordou mais cedo pra poder colocar a vida em dia e fazer outras coisas que você queria fazer na sua vida, você vai desperdiçar no telefone e era melhor você ter dormido e acordado tarde, entendeu? Essa é a triste realidade. Então, eu percebi isso. Não peguem o telefone, façam a lista de tarefas para que vocês precisam fazer e tenham uma mentalidade assim, eu só preciso fazer isso. Mais uma tarefa, mais uma atividade. E nos períodos de descanso, eu recomendo também não pegar o telefone, tá? Continuem não pegando o telefone. Tipo assim, tenham descanso de ficar pensando em nada, sabe? De olhar pro nada, de ver a natureza, se você tem acesso à natureza aí onde você tá. Enfim, são essas dicas que eu dou, que eu percebi agora de manhã. D, A, D, B, C, Então, corrigi a prova, vocês viram, né? Eu confesso que eu me surpreendi com esse resultado. Eu achei que eu fosse muito mal. Porque, cara, eu não tava conseguindo resolver a prova de matemática, eu tava cansada, sabe? E enfim, eu me surpreendi muito com esse resultado. E eu vou explicar pra vocês o processo que eu tenho vivido na questão de faculdade, né? Eu já falei algumas vezes sobre isso aqui no YouTube, mas eu fiz o cursinho pra MITA. Eu trabalhei fiz 1 ano de estágio, porque eu fiz ensino médio técnico, eu fiz 1 ano de estágio, juntei o dinheiro e minha mãe complementou o resto, e aí eu entrei no cursinho pra MITA, porque eu queria passar no IME pra engenharia da computação. E aí, no primeiro ano de cursinho, o ano anterior foi o meu ano do ensino médio, né, porque eu não quis, como eu fazia técnico, eu não quis entrar no cursinho junto com o técnico, não tinha espaço, gente, na grade, e eu ia ficar louca, essa é a verdade, eu ia ficar louca. E aí eu fiz o Enem esse ano e aí eu tirei uma nota muito boa. Só que eu não sabia, tipo assim, qual faculdade aplicarem pra teste. E aí eu apliquei pra engenharia química, aleatoriamente. Passei, mas aí eu não fui. Aí entrou o ano de cursinho. Gente, eu estudei muito esse ano, vocês não têm noção, eu estudei muito. Eu vi umas matérias assim, cabulosas, que eu nunca tinha visto na minha vida. Sabe, umas coisas de matemática que eu nunca nem sonhei em ver. Eu peguei um monte de livro em biblioteca, aí tinha as apostilas, eu via videoaula.
E aí entrou a pandemia, então o tempo que eu tinha pra me deslocar até o cursinho, eu ficava sentada resolvendo questão, estudando, sabe? As aulas ao vivo ali, quando eu já sabia mais ou menos a matéria da aula, eu já ia resolvendo questão durante a aula, sabe? Então era assim a minha dinâmica. E eu passei o ano de 2020 inteiro estudando igual uma condenada. Eu acordava, tipo assim, 6 horas da manhã e ia dormir 10 horas da noite, estudando. Depois, algum dia minhas irmãs devem falar, não sei qual é o futuro, né? Mas enfim, as minhas irmãs, elas reclamavam que eu não fazia nada dentro de casa, mas é porque realmente todo o meu tempo útil eu queria estudar. Aí, não teve Enem em 2020. O Enem que a gente fez em 2020 foi em 2021, lembra? No início do ano, né? Vocês devem ter vivido isso também? Não sei. Eu fiz esse Enem e nesse Enem eu tirei uma nota muito boa. E aí eu apliquei pra engenharia da computação e eu passei no FRJ. Como eu já sabia que o dinheiro, que a grana ia ficar curta, quando eu entrei no cursinho MITA, eu entrei com essa noção. Era um sonho que eu tinha, que eu queria realizar. Mas eu entendia que geralmente o pessoal que estuda pra MITA fica, sei lá, mano, 3, 4 anos tentando. E eu não ia ter essa chance porque eu sou pobre, né, gente? Essa é a verdade. E aí eu fiz o que tava dentro da minha alternativa e me esforcei ao máximo, mas eu não passei. Assim como, né, talvez fosse previsível, mas eu tive fé, eu acreditei e eu me esforcei o máximo que eu consegui. E aí no ano de 2021 eu tinha que decidir o que fazer, só que eu não tava, sabe quando você não quer abrir mão daquilo que você tanto quer, daquele sonho? E aí eu fiquei pensando. E aí eu tentei fazer o curso online. Eu falei com alguns recrutadores que tinha lá, e aí eu me inscrevi no PH, fiz prova de bolsa, tirei uma nota altíssima e tinha conseguido uma bolsa. Só que ainda assim ficou bem caro pra minha mãe, porque não era só a bolsa, não era só a mensalidade que ia ter que pagar, ia ter que pagar minha passagem, as aulas estavam voltando presencial, ia ter que pagar meu lanche, e eu não tava trabalhando, eu não tava ganhando nada. Inclusive, nesse ano eu comecei a vender Boticário, Eudora, pra poder ter uma rendinha extra pra eu conseguir continuar estudando. E aí, no meio desse caos todo, eu decidi fazer o curso online, e aí eu continuei estudando online. Eu continuei uns 6, 7 meses de 2021 estudando online. E aí, no meio disso, teve o SISU, me inscrevi e passei na FRJ. Só que aí eu não botei muita fé, que eu ia passar, que ia dar tudo certo. Tá bom, só que eu me inscrevi pra cota, né? E aí a gente se inscreveu no SISU, não teve o ponto 1, o ponto 1 não começou em março, né? Eu lembro que o ponto 1 começou no final do ano e eles correram muito pra poder encaixar o ponto 2. Tanto que a UFRJ nem deu férias de 2021 pra 2022, foi tudo emendado. Em março eu tava indo fazer o teste de heteroidentificação, que é o teste de cor de pele, né? E eu estudando. No meio disso tudo acontecendo, eu com a minha vida com Deus, né? Aí começou a me gerar umas dúvidas. Eu lendo a Bíblia, eu orando, eu pedindo ao Senhor pra iluminar minha mente, pra me mostrar o caminho, pra me ajudar, que eu realmente precisava avançar, porque minha família precisava disso. Tem um caderno, vou mostrar pra vocês. Esses cadernos aqui, ó, que eu vou escrevendo. Também são outros tipos de caderno, né? Tem aquele que eu estudo a Bíblia, esse daqui eu vou escrevendo como se fosse um diário. Eu sempre tive esse hábito desde novinha de ter um diário. Minha mãe me deu um diário quando eu era novinha e eu nunca mais perdi esse hábito. E aí eu vou escrevendo as coisas que eu vou vivendo, os pensamentos doidos que eu vou tendo e tal. Em 3/8 de 2020, eu escrevi aqui que eu tava pensando em fazer psicologia. E eu nem lembrava disso. Eu escrevi isso e eu vou anotando os pensamentos que eu vou tendo ao longo dos anos. O que eu tô pensando, o que eu tô achando, como que tá meus relacionamentos, minha forma de pensar. Tudo isso eu vou anotando, sabe? Eu vou botando através de acontecimentos e tal. Eu vou escrevendo mesmo, corrido, no caderno. Tanto que, olha só, esse daqui já até acabou, né? Eu só uso ele porque ele foi o último que eu preenchi. E aí, às vezes eu tô precisando muito revisitar algumas coisas nessa fase da minha vida que eu escrevi nele. Então ele tá aqui junto com esse novo aqui. Mas eu tô usando esse, eu tô escrevendo nesse agora. Pensei em psicologia em 2020, mas cara, não fazia sentido nenhum. Eu queria exatas, eu sempre fui de exatas, eu sempre fui boa em matemática, sempre fui boa em física, sempre fui boa... Eu não sou igual aqueles nerdões, porque tem uns nerdões que você olha pra eles e eles sabem resolver os negócios, é coisa de maluco, eles entendem assim. Não, eu sou esforçada, eu sento, eu estudo e eu tento aprender. Tem matéria que não entra do jeito nenhum nessa cuca, mas tem outras que eu vou desenvolvendo. E eu acredito que pedra dura, que água mole e pedra dura tanto bate até que fura. Ou seja, você vai insistindo, um dia aquilo vai entrar na tua cabeça e você vai conseguir, mano.
entendeu? Eu acredito que as coisas funcionem assim. Igual meu relacionamento com Deus, eu tô insistindo, porque eu acredito que um dia tudo vai fazer sentido e as coisas vão clarear. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Quando foi, acho que agosto, setembro de 2021, eu decidi que eu não ia mais continuar no cursinho. Eu já tava tendo essas crises internas e tal, e eu falei, cara, eu não vou mais continuar investindo recurso que eu quase não tenho para tentar passar numa prova que eu sei que, tipo assim, que eu precisaria investir mais recursos, né? E aí eu pensei, não é isso que eu quero pra mim. E tiveram inúmeras outras coisas que pesaram. Eu sempre fui muito assim também, na hora de tomar decisão, eu boto a lista dos prós e a lista dos contras e vejo o que faz mais sentido pra minha linha de raciocínio, pra minha vivência, pros recursos que eu tenho, porque não é igual pra todo mundo, né? Fez sentido eu não continuar estudando. Eu falei assim, tá bom, eu vou continuar estudando. E aí eu já tava vendendo Eudora, Boticário. A minha irmã estava se apaixonando pela internet, sabe? As pessoas estavam começando a divulgar. Eu nunca tinha nem pensado, tipo assim, trabalhar com internet, que eu já tinha pensado sim, eu queria programar, eu falei pra vocês, né? Eu queria trabalhar home office, eu gostava da internet, mas eu olhava a internet por um outro lado, não por esse lado de gravar vídeos, sabe? Gente, foi isso. Final das contas, por que eu tô contando isso tudo pra vocês? Porque eu queria explicar um pouco de como tem sido esse meu processo com Deus na área profissional e financeira. Eu sempre senti dentro do meu coração que eu precisava entregar essa área pro Senhor, porque essa não era uma área que tava na minha decisão. Eu não sei explicar, como se eu tivesse um chamado realmente para essa área da minha vida, sabe? Um chamado específico de algo que eu preciso fazer. E eu nem era cristã, eu sabia disso. Inclusive, eu voltei para os caminhos do Senhor por causa disso. Eu era desviada e aí em 2019, que foi o ano que eu terminei meu ensino médio, eu comecei a pensar, o que eu vou fazer na minha vida? Aí começou a vir um pensamento assim, eu não posso escolher sozinha. Letícia, você precisa voltar para Deus, você não pode escolher sozinha. Você precisa do auxílio do Senhor nessa área da sua vida. Não sei, sabe, eu ficava até nesses pensamentos e eu já não era da igreja, eu já fazia alguns anos que minha mãe tinha se desviado. Eu posso até contar essa história algum dia se vocês quiserem. Eu contei isso tudo para explicar para vocês que essa é uma área que ainda não tá muito bem desenvolvida, sabe, na minha vida. É uma área que eu não sei muito bem como que as coisas vão acontecer. Eu não sei muito bem o que o Senhor quer que eu faça ainda. É uma área que eu ainda estou orando e entregando ao Senhor. Inclusive, tem um jejum que o Senhor colocou no meu coração que eu preciso fazer por essa área, para eu poder receber coisas e respostas que eu já tenho orado há muitos anos e que o Senhor quer me dar, sendo que eu acho que eu não tô pronta, entende? Conforme você vai caminhando com o Senhor, você vai percebendo que Ele não dá as coisas, que Ele não faz as coisas, porque muitas vezes a gente não tá pronto para receber. E também tem vezes que não é o momento. É isso, gente. Então, eu tô estudando para essa prova. Por quê? Porque ano passado eu tava orando ao Senhor, tava falando com Ele, tava conversando com Ele. E eu pensei em psicologia de novo. Tipo assim, vira e mexe, vem um pensamento. Se você fizer psicologia é uma faculdade boa. Faz sentido, porque eu tenho alguns dons também que o Senhor derramou sobre a minha vida. Hoje eu sei que isso são dons. De observar padrões de relacionamento, padrões de comportamento. Então, isso é uma coisa que também tem me ajudado muito a obedecer ao Senhor e a permanecer firme, sabe? É como se fosse um dom que Ele me deu para poder ajudar outras pessoas, mas eu uso isso para me ajudar, entende? Enquanto isso. E aí eu não percebia que isso era um dom. Só que de um ano e meio pra cá, as pessoas começaram a falar isso, o Senhor começou a falar isso, e eu comecei a observar isso, e eu comecei a estudar sobre dons, sobre ministério. E aí eu comecei a entender que isso talvez fosse um dom que o Senhor tivesse me dado para esse chamado na área profissional específica, entende? Então eu quero falar pra vocês que eu já vai fazer 6 anos esse ano nessa, aguardando uma resposta do Senhor na área profissional. Eu tive muitos altos e baixos. Eu dei essa volta ao mundo pra poder falar sobre essa prova, né? Que ano passado veio de novo psicologia na minha mente, e no mesmo dia eu tava lendo esse caderno, porque às vezes, para eu ver se um pensamento faz sentido ou não, sabe? Se tem raiz no meu cérebro, eu vou lendo, sabe? Pra ver o que eu pensava 5 anos atrás, o que eu pensava 2 meses atrás, o que eu tava achando. E aí eu achei essa página que eu botei aqui, ó, com o post-it azul, de 3/8/2020, onde eu escrevi, e vou ler um pedaço, ó. E senti um desejo muito forte em meu coração de estudar psicologia. Então eu li esse relato no passado e aí eu comecei a orar.
E aí o Senhor foi mostrando outras coisas, sabe? Me mostrou o ERG, me mostrou... É um processo muito complexo, sabe? Eu não sei explicar muito bem ainda o que tá acontecendo. Acredito que um dia eu vá conseguir explicar, porque eu acredito que essa experiência vai ajudar outras pessoas, e aí o Senhor vai me dar clareza, mas agora eu não consigo, gente, infelizmente. E aí eu comecei a estudar pra UERJ, aí eu fiz a prova no passado, continuo estudando esse ano. O Senhor, ele não me confirmou exatamente que é isso que ele quer, ele me deu algumas pistas de algumas coisas, mas eu falei com o Senhor que eu queria uma confirmação exata do Senhor falando exatamente essas palavras. Eu quero que você faça psicologia na UERJ, entende? É isso que eu tenho orado ao Senhor. E é isso, gente. Agora vamos lá, né? Viver o resto do dia. Pesei o clima. Eu vou ter que passar frio, porque olha essa gatinha mimimi no casaco tamanho dela. Ai, meu Deus. Que delícia essa gatinha, gente. Que bem mais gostoso, minha mamãe. Tô almoçando agora. Vocês já podem ver, né? Meu cabelo todo pro alto. Eu fiz o exercício, tomei um banho. Deixa eu subir até aqui. E eu tô almoçando tarde por pura sem vergonhice, tá? Pura sem vergonhice. Eu procrastinei, confesso, procrastinei. Inclusive, uma das coisas, cara, que eu tenho percebido muito é que acordar cedo, quando você não tem todas as atividades pré-definidas, você procrastina muito. Eu acho que nos dias normais a gente já procrastina, né? Ó, essa comida aqui é muito boa. Eu amo, de verdade, eu amo. 5,10. Isso daqui, deixa eu mostrar pra vocês que legal. Eu tô pesquisando porque eu tô pensando em entrar no Gympass da minha irmã, né? Eu vou sair, agora eu tenho só o plano da Smart normal. E aí eu tô pensando em entrar no Gympass dela. Eu entraria no mesmo valor que eu pago hoje no plano da Smart, no 150. Se apertar um pouco, talvez eu consiga o 199. Mas, gente, olha isso, tem várias coisas. Só no plano de R$ 99,90 já tem várias coisas. Tem academia, tem massoterapeuta, tem bem-estar e massoterapia. Eu vi que tem pilates também. O pilates, geralmente, eu acho que é mais... Aqui, ó, isso daqui é funcional. O pilates é mais pro plano mais caro. Deixa eu ver aqui o plano de 150 no Silver. Ah lá, cheio de pilates, tá vendo? E aí eu vi que tem fisioterapia aqui, ó. Fisioterapia se precisar. Nossa, eu achei isso muito legal. Agora, no momento, eu tô precisando, né, de fisioterapia, porque falei pra vocês que eu me lesionei. E aí, enfim... Eu acho que eu vou precisar fazer um pilatinhos, alguma coisa assim que foca mais em alongamento, sabe? Aí eu tô pensando muito em mudar pra conseguir focar. Eu vou no médico e eu vou ver o que o médico vai falar, o que os exames vão dizer, né? Como eu tô estudando mais essa área, tipo assim, pra eu conseguir tirar as coisas do meu pensamento, colocar no papel e falar com vocês, sabe? Conseguir explicar aquilo que eu tô pensando, aquilo que eu tô aprendendo. Eu tô estudando mais sobre escrita, né? Eu vou assistir esse vídeo aqui, vamos ver o que ele quer falar, eu não conheço ele. E tem um outro vídeo também que eu vou assistir logo em sequência. Eu separei esse tempo agora pra poder estudar sobre isso. Sobre pensamento, escrita, livro. E esse é a arte de ler e interpretar, o Olavo de Carvalho. Depois eu falo pra vocês se é bom, o que eu aprendi. E claro aqui, né, uma musiquinha, porque ninguém é de ferro. Eu vou botar uma musiquinha só pra relaxar a mente. E é isso. Gente, agora eu vou fazer uma massinha de brownie aqui. Essa daqui, ó. Massa pronta. Que hoje é dia dos namorados demais, como eu falei pra vocês. Eu tô doente, eu não tô me sentindo muito bem. Minha voz tá até meio estranha já, né?
E a gente vai ficar em casa mesmo, porque tá frio. Não tô com vibe pra sair, sabe? Qual é a conclusão? Vale a pena, dá pra fazer muita coisa, mas você fica acabado. Pra poder entrar numa rotina assim, tem que se acostumar. Espera aí. O que tem? Bolinhas. Bolinhas de camarão. Camarão e... bolinhas. Desculpe, mas nós não gostamos de genitália de peixe. Sim. Ela estava ouvindo a nossa conversa? Com licença. Espera um pouco.